7h16. Foi ouvido nesta terça-feira na Câmara Municipal de Sorocaba o ex-diretor do SAI em mais uma oitiva da CPI. Durante a audiência, Geraldo Caiubi foi questionado se ele se vê como réu no inquérito aberto pelo Ministério Público para apurar o escândalo que envolve o SAI e a empresa Alsan. Caiubi alegou não ter tido qualquer participação nos fatos apresentados pelo Ministério Público como motivadores das investigações. Afirmou que quando diretores da empresa iam ao SAI para tratar de algum assunto, as reuniões eram feitas de portas abertas. O vereador José Crespo questionou sobre a empresa ECL, que abandonou as obras de reforma de uma adutora de 15 quilômetros na Serra de São Francisco e também sobre a represa do Clemente, que, de acordo com o vereador, está assorreada. Caiubi disse que a ECL ganhou a licitação e fez quase a totalidade das obras do rio Pirajibu, mas não conseguiu terminá-las, porque ficaram 3 desapropriações pendentes. A quarta-feira deve ser de chuva em toda a região. Em Sorocaba, as temperaturas ficam entre 19 e 26 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Salto, as temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Em Jundiaí, a máxima não passa dos 26. Itapetininga também tem mínima de 19 e a máxima atinge os 25 graus. A gente fala agora de saúde. Uma situação tem chamado a atenção e preocupado, hein? É cada vez maior o número de jovens que são vítimas das chamadas mortes súbitas. Entenda na reportagem. Um mal que atinge 9 milhões de brasileiros. A arritmia cardíaca é a alteração no ritmo do coração, que pode bater mais rápido, mais devagar ou ainda de maneira irregular. Para 7% dos pacientes, a doença é hereditária. Na maioria das vezes, hábitos saudáveis diminuem os riscos. A redução da quantidade de sal na comida, a redução da quantidade do açúcar para não se tornar um diabético, a redução da quantidade de gordura para não aumentar o colesterol e sofrer um infarto, que é a base das arritmias mais graves. E a arritmia já não poupa nem os mais jovens. 20% dos pacientes têm entre 15 e 44 anos. Mariana tinha só 25 quando começou a sentir muito cansaço. Nunca imaginei que isso pudesse estar atrelado a alguma coisa do coração. E aí, quando você descobriu? Levei um susto. Palpitações, tonturas e desmaios são os sintomas mais frequentes. Fraqueza, pressão baixa e quadros de confusão mental também trazem os pacientes até os hospitais. O problema é que nem sempre a arritmia cardíaca apresenta esses sinais e são justamente os casos silenciosos os que oferecem risco maior. É a chamada morte súbita. São mais de 300 mil todos os anos no país. Quanto mais jovem o paciente, mais fulminante o ataque. Mariana fez cirurgia, passou a cuidar da alimentação e agora leva uma vida normal. Eu aconselho todo mundo assim, a não menosprezar qualquer sintoma, por menor que seja, vai no médico, faz um exame, não custa nada, né? Depois do intervalo, tem choro no Noticidade Manhã? O Noticidade Manhã volta já. Sete horas e 21 minutos e a gente volta a falar de trânsito aqui no Noticidade Manhã, ao vivo, com Renato Diniz. Fernando, eu volto a falar aqui do Centro de Controle Operacional da URBS. A gente mostrou no primeiro bloco um ônibus quebrado na Hermelino Matarazzo. A gente observa que ele continua por lá. Os agentes da URBS já estão ali na região, mas ainda não chegou o guincho da empresa responsável. Ele quebrou aproximadamente 20 minutos, os passageiros já desceram, mas o ônibus continua ali. E para complicar a situação de quem passa pela avenida, a gente observa que tem um carro estacionado em local proibido para o horário. Esse carro aí perto da árvore não pode estacionar naquela região das 6 da manhã até as 8 da manhã. De acordo com a URBS, o motorista já foi autuado. A multa de R$ 85, uma infração média para esse motorista que está complicando ainda mais o trânsito na Hermelino Matarazzo. A alternativa para o motorista que sai do centro da cidade para a Zona Norte é percorrer a JJ Lacerda. E a gente vê também a movimentação agora na região do bairro Campolim,
na Antônio Carlos Comitre, pertinho do cruzamento com a Washington Luiz. Lentidão para o motorista por conta do horário de entrada para as escolas particulares que tem na região. Movimento principal, movimento maior para quem vai para Barão de Tatuí. A faixa da esquerda com poucos veículos é que vira para a Washington Luiz. E ali em cima a gente observa a movimentação de 4 monitores na Dom Aguirre, onde a gente pode observar que a movimentação é intensa, mas sem dificuldades para o motorista. Só tem a lentidão por conta do sinal fechado ali na região da Praça Lions. Fernando. Ok, Renato. Obrigado pelas informações e um bom trabalho à equipe aí, tá bom? Hoje à noite, depois do programa do Ratinho, tem Conexão Repórter com Roberto Cabrini, aqui na TV Sorocaba, SBT. Um homem marcado para morrer. Nesse momento que nós estamos conversando, quem pode matar o senhor? A gente tem assim uma massa de inimigos, uma corporação de inimigos. Um juiz que cumpre pena de reclusão. Crime. Levar para a cadeia traficantes perigosos e implacáveis. Qual é o preço de se encarar o crime organizado, olho no olho, como o senhor faz? O preço é alto. Um homem sem liberdade, condenado a viver sob escolta 24 horas. O inimigo implacável dos narcotraficantes. O que significa para o senhor ter alguém como Fernandinho Beiramar como seu inimigo? Uma cabeça cujo prêmio chega a 2,5 milhões de reais. Quanto vale a sua vida? Para o crime organizado, a minha vida vale menos do que a vida do cachorro dele, que está debaixo da mesa dele. Um juiz que cumpre seu dever sem medo da represália de traficantes. Traficantes ousados que tentam intimidar e calar a justiça. Vocês não intimidam não, rapaz, que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. O Conexão Repórter revela novos detalhes da vida do juiz mais ameaçado do Brasil. O Conexão Repórter agora é toda quarta-feira, depois do programa do Ratinho, 11h15 da noite. Eu te espero. Até lá. Hoje, dia 23 de abril, é comemorado o Dia do Choro. A data é em homenagem ao aniversário de Pixinguinha, uma das figuras que mais se destacou na música brasileira com este gênero musical. E para falar, é claro, e apresentar um pouquinho do chorinho, nós recebemos hoje aqui no estúdio do Noticidade Manhã o grupo Choro das Três de Porto Feliz, formado pelas irmãs Corina, Elisa, Lia e o pai delas, o Eduardo, também, que acompanha o grupo. Bom dia a vocês. Antes de mais nada, antes de qualquer palavra, os nossos telespectadores gostariam também de um pouquinho da palha aí, de um chorinho genuinamente brasileiro. Ei, musiquinha boa para começar o dia, né? Bom dia para vocês todos. Bom, em princípio não tem como falar, né? Como é que vocês tomaram gosto pelo chorinho? Como começou essa paixão aí do grupo de vocês todos? Eu tive a oportunidade de ouvir um disco do Altamiro Carrilho quando eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos de idade. Era o único disco de choro do meu pai e me apaixonei por esse estilo musical. Uma das músicas desse disco do Altamiro era o Carinhoso, de Pixinguinha. Pixinguinha. E eu queria crescer e tocar como ele, né? Então o pai foi o responsável por isso, né, pai? E nesse caso, essas apresentações, né, que vocês realizam, há quanto tempo já? Vocês tomaram gosto pela coisa e aí vocês decidiram formar o grupo, né, com o pai e vocês, as três irmãs, e aí como é que foi? Primeiro
teve todo um período de estudo musical mesmo para aprender a tocar, né? Que tem... Sim, então, os instrumentos. Eu comecei a estudar música com 8, a Elisa com 7 e a Lia com 8. E aí passou um tempo e a gente formou o Choro das Três, que já tem, acho que, 12 anos. Já 12 anos de carreira, né? E nesses 12 anos de carreira do grupo, quais foram ou qual foi a apresentação que mais marcou para todos vocês? Ai, é difícil de falar, né? Tiveram várias ocasiões muito especiais. Eu achei particularmente muito especial a nossa apresentação no Réveillon da Paulista, porque era um lugar que o choro não tinha chegado ainda. Também tem muitos... a gente tocou para... Inclusive fora do país, né? Fora do país, para presidentes, ministros aqui. E eu acho legal poder levar essa música, né, que é uma música do povo, é uma música que surgiu nas camadas mais simples da sociedade e hoje ela está em todos os lugares e é uma música aceita e bem quista, né? E você estava falando dessa questão da aceitação do público, né? E o detalhe interessante para o nosso telespectador entender um pouquinho do choro é que a maioria das obras ela é tocada, né, e não cantada, né? Existe uma razão para isso? Existe. Na verdade, a música cantada no Brasil não era muito ouvida até se inventar a gravação elétrica. Porque para você gravar, como o microfone era um microfone mais duro, só o cantor que tinha um gogó muito bom, que ele tinha que ter força vocal para poder marcar o disco. Entendi. Potência, né? Então, e também porque, na verdade, o choro veio da música clássica, uma mistura de música clássica e batuque africano, e os músicos brasileiros começaram a se desafiar tocando. Antes de ser uma música para agradar o público, era uma música feita de músico para músico, né? Entendi. E para quem quiser mais detalhes e informações sobre o chorinho e, claro, sobre o Choro das Três, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato? Pode visitar o nosso site, que é o www.chorodas3.com.br. Choro das Três extenso. Com número, os dois aí. Os dois? Mas o número você economiza, né? Umas digitadas. Então coloca com o número lá e chorodas3.com.br. Aí eu tem agradeço todos os contatos. A participação aí ótima de vocês, tá bom? Obrigada. E, claro, né, para os nossos telespectadores de casa, o Noticidade Manhã termina aqui. Um ótimo dia para você e toda a sua família. Saúde, sucesso e, claro, para encerrar, mais chorinho do grupo Choro das Três.